Bem, pessoal, esse vídeo aqui é a pedido do Alex para decifrar aqui esse circuito que o cara fez para ele aqui de um motor, um diagrama de um motor. Então, descartando isso aqui, eu vou mostrar para vocês aqui o que eu fiz e mostrar para vocês como fazer. Esse é um motor de dois polos. Eu não coloquei chave aqui nem capacitor, já vou colocar e já mostro para vocês. Este é um motor de dois polos, então cada lado tem um grupo de bobinas, um único grupo. Então aqui tem digamos assim, várias bobinas, começando da pequena, uma média, uma outra grande e uma outra maior ainda. Depende do tipo de motor, pode ter de 3 a 5 bobinas ou 6, depende do tipo de motor. Geralmente é a média de 4. Mas é um grupo só de bobina. Todas essas bobinas elas são interligadas. Então começa por uma pequena, todas bobinadas no mesmo sentido, pode ser horário ou anti-horário. Quando é horário, todas elas são horário. Motor de alta velocidade aí 3.500 RPM, 3.600 RPM. Então faz-se a bobina pequena, depois faz-se a grande e assim por diante, todas interligadas uma na outra. Observe que essa bobina aqui, olha, ela está enrolada no sentido horário. Esta aqui também está no sentido horário. Quando você girar o motor, você vai perceber que ela está igual a essa aqui. Só que ela de frente, um lado para o outro, os polos são ao contrário, né? E aqui o enrolamento de partida, digamos o enrolamento auxiliar. Olha, geralmente é chamado de enrolamento auxiliar aquele enrolamento que continua auxiliando esse motor, a marcha. E enrolamento partida ou bobinas de partida, aquela que só dá partida e depois ela é desligada, não tem mais uso. E nos bobinamentos auxiliar sempre tem um capacitor permanente que vai continuar dando força a esse motor. Então olha para vocês verem o número de sequência dela aqui, olha. A de dentro 4, a de fora 2. A maioria dos motores é tudo dessa forma, é uma padrão. A de dentro 1, a de fora 3. Então quando é para 220, vai ligar aqui o 3 e o 2. Observe que essa bobina aqui, olha, vai ser interligada a essa. Olha para vocês verem, olha. Vai ligar aqui o 3 ao 2, vai juntar. Essa é a bobina marcha, a bobina que vai ficar trabalhando. E vai ser energizado o 4 e o 1. Agora eu vou fazer as outras interligações aqui para vocês verem. Olha, aqui onde está escrito BL é bobina de ligação. Essa aqui vai ser ligada a essa aqui. Então eu vou colocar aqui as outras partes e mostro a vocês. Então olha aqui, agora eu já coloquei aqui as outras partes que estava faltando, que era o capacitor e o platinac, ou chave de partida que vocês queiram chamar aí. Essa chave de partida, o platinac, ele é acionado pelo relé centrífugo. Esse relé centrífugo, depois que o motor pega aquela velocidade de sincronismo dele, o relé abre e deixa a chave aqui livre. No momento da partida, essa chave ela tem que estar fechada. Para uma boa partida, esses contatos têm que estar sempre limpos, tem que estar bom, não estar gastos. Os contatos bons têm um pouco de platina, mas hoje em dia quase não se coloca isso aí para não estar encarecendo. Tem gente aí de fábrica aí que quer uma coisa aí a vida toda, pega e manda colocar aqui prata nos contatos. E aí isso aí fica aí a vida toda aí. O desgaste é pouco. Então o capacitor ele entra aqui nessa bobina aqui, nesse grupo de bobina que está defasado desse aqui 90 graus. Então esse capacitor ele é para criar um arranque aqui. Vocês sabem, como eu falei em outros vídeos para vocês, que em corrente alternada de bifásico ou monofásico não tem partida. O motor tem aquela relutância que ele fica ali sem saber para que ponto ele vai. Então é necessário uma defasagem nesse motor, uma corrente defasada, para dar o início a ele, para dar aquela partida nele. Aí é que entra esse bobinamento de partida aqui. Então o esquema ele é feito desse jeito aqui. Agora a quantidade de espiras vai de acordo com o tipo de motor. Agora o esquema básico desses motores monofásico de dois polos, todos são desse mesmo ponto aqui.
basta ver o grupo de bobina que ele tem, a quantidade de ranhuras que ele tem no estator e fazer esse bobinamento. Existem pessoas que fazem outro tipo de bobinamento, outro tipo de configuração diferente assim para o esquema, mas esse esquema aqui era como se você tivesse disposto as bobinas, você tivesse de frente para o motor e estivesse vendo o grupo de bobina que está de frente para você, o que você consegue visualizar a não ser o que está perto de você, digamos assim, o que está à sua frente. Quando você gira o motor, você vai ver esse grupo de bobina aqui, que vai estar bobinado no mesmo sentido. E o bobinamento auxiliar ou de partida, ele também tem que ser no mesmo formato desse aqui. Se for à direita, esse aqui é à direita. Agora, a ligação aqui que vai determinar a direção desse motor. Observe para vocês verem que o fio 5 ele sai da bobina, o grupo de bobina de partida, passa pelo capacitor e a saída desse fio continua sendo o 5. E aqui você vai ter a saída do mesmo modo que tinha antes, o 5 e o 6. Esses dois fios é que vai determinar a que sentido o motor vai girar. Quando nós queremos em um sentido, colocamos o 5 aqui junto com 1. Em outro sentido, colocamos o 6 e colocamos o 5 no outro grupo. Por exemplo, se o motor tivesse bobinado, se tivesse fechado em 220 volts, ia estar junto 2, 3 e 6. 5 e 1 e 4 é só. Para inverter a rotação desse motor, bastaria trocar o 5 pelo 6. Tirava o 5, estaria aqui com 1. Ia colocar ele junto com o 2 e o 3. Ia colocar o 6 aqui junto com o 1. Quando a gente vai calcular um capacitor para um motor, existem tabelas ou vocês podem calcular a corrente de partida daquele motor pelo capacitor. Quando vocês vão calcular qual é a corrente de partida que passa no capacitor, naquele bobinamento, vocês podem ver aquele vídeo que eu fiz sobre reatância capacitiva. Assim vocês vão saber qual é a corrente que vai passar pelaquele capacitor. Então espero que você entenda agora. Esse aqui você não conseguiu entender aqui, a pessoa fez aqui um traço aí do modo dele. Algumas pessoas fazem um traço aí para ele. Para quem entende aqui dá para entender. Ele especificou aqui que aqui as bobinas, quando tem esse modo aqui é como se fosse as camadas de fio e aqui. Mas esse diagrama desse modo aqui, ele é mais explicativo. Aqui você consegue visualizar. Há também os diagramas feitos em linha, onde a gente coloca como se fosse, eu já mostrei aqui isso para vocês no canal também, onde a gente coloca como se fosse todas as ranhuras do motor em linha e vai colocando nesses enrolamentos. Então, se vocês gostaram, deixe o ok de vocês, compartilhe o vídeo para que outros vejam, se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima.